Vamos conversar agora com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito. Ministro, boa noite, muito bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, ministro? Ouço bem, estou vendo bem, Mona Lisa, Renata, Caio e Molica. Isso, ministro, perfeito, muito obrigada. Ministro, vamos lá, temos muito a conversar com o senhor. Então, eu vou chamar de guerra, mas pode ser o início de uma batalha. Vamos lá. Essa guerra de decisões aí ajuda ou é um desserviço, ministro, nesse momento da pandemia no nosso país? Momento que eu quero traduzir em números, ministro, só de hoje, tá? 1.319 brasileiros morreram hoje. Isso sem contar os dados do Ceará, ministro. Pois é alarmante isso, é traumático o que está acontecendo com o Brasil. É de todo lastimável. Porém, o que cabe ao Supremo é decidir as questões que lhe chegam. O Supremo age provocadamente, por impulso externo. Tirando aquela hipótese de súmula vinculante, que ele pode modificar, editar, atualizar de ofício, tudo mais é por provocação, vem de impulso externo, exógeno, portanto, a ele. E à medida que as questões, as teses, sejam em processo, quer em processo de feição objetiva ou controle concentrado, seja em processo de feição subjetiva, envolvendo partes contrapostas, né, o Supremo vai dando as respostas que o direito positivo ministra para a interpretação deles, dos ministros. O problema é quando a decisão é monocrática, não é? Que é um só ministro que aplica o direito positivo a partir da Constituição. E isso traz, às vezes, consequências de, no limite, digamos, incompatibilidade entre certas decisões solitárias, monocráticas, portanto, e decisões já colegiadamente proferidas. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Presidente, boa noite. Essa questão de decisão monocrática e colegiada, o senhor não acha que todos os ministros, o Nunes Marques inaugurou isso agora, né? Porque ele está recente, tem 2 meses, 3 meses de casa, mas todos os ministros que já passaram por ali, não vou falar do senhor que eu não me lembro, tá? Daí o senhor pode falar, eu nunca dei uma monocrática, mas todos os ministros do Supremo, a impressão que eu tenho, todos dão decisões monocráticas e quando tomam, quando há uma decisão monocrática que um outro diverge, criticam o fato de haver decisões monocráticas no Supremo. Né? E aparentemente eu tenho a impressão que o atual presidente Luiz Fux tem tentado mudar isso, mudar um regimento ali, mudar essa regra dentro do Supremo e enfrentado resistências, né? Então, acho que assim, todos têm telhado de vidro, essa é a minha impressão, o senhor me corrige, por favor, se eu estiver errado. E sempre que há uma tentativa de corrigir esse fato dessa proliferação de decisões muito relevantes sendo monocráticas, sempre um apontando o dedo para o outro, sendo que todos acabam sendo sempre proferindo decisões monocráticas, presidente. É isso, as decisões monocráticas têm seus pressupostos. Por exemplo, a chamada fumaça do bom direito, a plausibilidade do direito invocado perante o relator do processo, e o perigo da demora, a irreparabilidade dos prejuízos causados se a decisão não for tomada rapidamente. Agora, em assuntos assim mais relevantes, notadamente, seja porque não há uma jurisprudência firmada, seja porque, ou pelo menos em aparência, há uma contraposição de entendimentos entre o ministro relator solitariamente considerado e o colegiado, o próprio relator, que decidiu monocraticamente, deve pedir preferência de julgamento colegiado para a causa ou para o processo. E aí se resolve tudo com mais logicidade. E o monocratismo, infelizmente, não pode ser abolido de todo, pode ser diminuído. Uma boa política judiciária pode diminuir
e o ministro Luiz Fux é muito bom, entre outras coisas, em política judiciária, ele sabe programar bem, montar bem as pautas de julgamento do Supremo. O que importa considerar é que não pode haver abolição pura e simples de decisão monocrática pelo grande número de causas do Supremo. Nenhuma Corte Suprema, nenhuma Corte Constitucional do mundo decide tanto quanto a nossa brasileira. Eu, uma vez, em 2007, estava relatando para os ministros, estava contando que no meu gabinete eu já havia decidido, aí eu disse milhares de ações. O Supremo, na presidência do ministro Jobim, nos comunicava que tramitavam pela Corte 120 mil ações naquele momento, 2007. E eu me lembro que disse assim, em tom de brincadeira, mas falando sério: senhores ministros, todas as noites eu rezo por todos nós, e a minha reza tem um conteúdo invariável, que é o seguinte: Senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. O número de ações era inimaginável. Então, diante disso, as decisões monocráticas se impõem. Não há como convocar o colegiado a tempo e a hora para vencer, para enfrentar tantas questões. Agora, é claro que, quando o Supremo decide colegiadamente, o faz com mais segurança técnica. Eu sempre digo isso, são 11 pares de olhos quando a decisão é plenária. São 11 experiências, são 11 vocações, experiências, vocações. A matéria é amplamente debatida e a possibilidade de acerto, quando a decisão é assim, plenamente colegiada, a possibilidade é muito maior. O risco de desacerto técnico é muito menor. Sim, o senhor deixou claro, né? Tem a ver com a relevância do assunto, com a abrangência do assunto. Ministros, nossos analistas todos participando da entrevista. Agora quem chega é Renata Agostini. Renata. Ministro, boa noite. Há um debate sobre se o Supremo Tribunal Federal deve entrar e especificar o que é, afinal, um serviço essencial ou não. O ministro Nunes Marques trouxe essa questão ao entender, e reforçou isso na fala a Caio Junqueira, de que sim, cultos, missas fazem parte desse conjunto de serviços que têm de ser vistos como essenciais. A minha pergunta ao senhor é: o senhor entende que cabe ao Supremo entrar nesse mérito e definir, então, quais são os serviços essenciais e entrar nessa questão com os governadores nesse momento? Bem, eu li a decisão democrática do ministro Marques. Está muito bem elaborada, como sempre ele faz. Ele tem o cuidado de fundamentar, explicitar os fundamentos do seu convencimento técnico, do seu juízo eminentemente jurídico, de interpretação, sobretudo a partir da Constituição. Agora, no particular, eu entendo, me permito dizer isso, que nada é tão urgente quanto política pública de saúde, neste momento, pelo menos. E na linha até da Constituição mesma, porque a Constituição prestigiou tanto o tema da saúde pública, né, dedicou tantos dispositivos, tantos capítulos, né, ao tema da saúde pública, como que internalizando aquele verso famoso internalizando para positivar nela a Constituição, tornar a norma jurídica. Aquele famoso verso camoniano de Luís Vaz de Camões, de que cessa tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se alevanta. Saúde pública. O povo talvez dissesse isso naquele dito popular, naquele dito prosaico também conhecido, não é? Que é: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Essa é a lógica da Constituição. Sim. E a Constituição, o fato também é esse, a realidade jurídica é essa, tornou o tema da saúde panfederativo. Ele é da competência material comum, isso está no artigo 23, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. E no artigo 24, é da competência legislativa também comum ou concomitante da União, dos Estados, do Distrito Federal e município. A Constituição criou o SUS, estabeleceu o chamado federalismo de cooperação em torno da saúde,
estabeleceu recursos orçamentários mínimos da União, dos municípios, do Distrito Federal, dos estados, para o setor da saúde pública. Chega a dizer a Constituição, além de autofinanciar, né, de se preocupar com o financiamento das ações e serviços de saúde, a Constituição diz que o município que não dispensar, que não aplicar recursos orçamentários mínimos nesse setor da saúde, se expõe à intervenção estadual, e que o Estado que incorrer em igual desvio se expõe também à intervenção federal. Então, saúde é direito de todos e dever do Estado, assim panfederativamente considerado, está no artigo 196. O 197 diz que as ações e serviços de saúde são de relevância pública. O artigo 198 chega a traçar as diretrizes e colocar, por exemplo, a prevenção, vacina é prevenção, como prioridade, as medidas sanitárias como prioridade. O artigo 6º diz que saúde é direito social do tipo fundamental. Então, se cada unidade federada está fazendo a sua parte, a competência de cada unidade federada. E se os senhores me permitem, claro, é preciso ponderar também o seguinte, viu, Mona Lisa, se me permite alongar um pouquinho a resposta. Quando a Constituição diz que os locais de culto serão protegidos para que os crentes não sejam embaraçados, prejudicados por terceiros, mas não autoriza os crentes, por aglomeração em qualquer ambiente. A Covid não distingue entre reunião secular e reunião de religiosos, de espíritas, de protestantes, de católicos, de evangélicos. A Covid não faz distinção. A Constituição não autoriza que os crentes prejudiquem terceiros. Uma coisa é eles não serem prejudicados por terceiros até na sua incolumidade física. Outra coisa é eles, pelo fato em si da aglomeração, anticientífica a toda prova, eles prejudicarem a si mesmos se contaminando e a terceiros, elevando a curva de contaminação e, quiçá, de letalidade. Então, eu vejo a Constituição por esse prisma sistêmico, peço vênia quem pensa em sentido contrário, para entender que a competência de cada unidade federada. Isso é política pública de Estado, já está na Constituição, e política pública de cada governo. As políticas públicas são transitórias, as políticas de Estado são permanentes. Muito claro, ministro. Aliás, ressalva muito bem colocada. Fernando Molica também participa da entrevista. Molica? Ministro, boa noite. Bem, a Constituição determina que cabe ao presidente da República indicar futuros ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso já pressupõe uma certa margem política, né? Dá margem para que o presidente escolha candidatos eventualmente mais identificados com a sua visão de mundo. Agora, não estaria havendo de uns anos para cá um certo exagero nesse viés político? Essa discussão, quando o presidente Jair Bolsonaro, não só ele, mas quando ele fala em candidato terrivelmente evangélico, agora a gente tem basicamente quase todas as decisões do Procurador-Geral da República e, de novo, Advogado-Geral da União, sempre há uma desconfiança de que eles estejam tomando a decisão A ou B por conta de um interesse em ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Não está havendo um exagero nessa contaminação política nesse processo, ministro? Nesse campo da subjetividade, da análise subjetiva, é difícil avançar um juízo assim confortável para mim. Agora, nós temos no Brasil, na Constituição, a separação dos poderes, né? Até como cláusula pétrea, ali no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário, no plano federal, no plano estadual, no plano distrital. Os municípios só têm dois poderes, o legislativo e o executivo. Esses poderes, no plano da investidura, se submetem, porém, a um sistema de interpenetração deles, dos poderes, chamado de freios e contrapesos. Por exemplo, os ministros do Supremo, para facilitar a conversa, eles são indicados ao Senado Federal, olha, dois poderes distintos. E o Senado Federal, com a indicação formal do presidente, quanto a um ministro do Supremo,
O Senado aprova ou desaprova. Com a aprovação, também para facilitar o raciocínio, o processo de indicação volta para o presidente da República, que vai transformar a indicação em aprovação. Com a aprovação do nome, entra em cena o terceiro poder. Olha como os três poderes se interpenetram. Né? Freios e contrapesos, um controlando o outro, um participando da escolha do outro. E aí o Supremo Tribunal Federal dá posse ao seu ministro. Consumada a posse, já se inicia o exercício. O ministro, portanto, se emancipa das duas instâncias políticas anteriores. Ele tem que trabalhar num órgão supremo independente politicamente e ele no exercício de uma autonomia técnica para interpretar o direito e aplicar a partir da Constituição. Ele é tão autônomo tecnicamente quanto o Supremo é independente politicamente. Então, o cordão umbilical com as outras duas esferas de poder é cortado. É dever cortar, cesse, rente esse cordão umbilical. E a fidelidade do novo ministro é exclusivamente ao direito positivo a partir da Constituição, que é guardada, em última análise, em última instância, o poder estatal decisório extremo é o Supremo Tribunal Federal, é guardada pelo Supremo Tribunal Federal. Se as coisas acontecerem assim, não há problema de que se dê uma participação política na nomeação e posse de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Cada qual no seu quadrado normativo. O presidente indica e nomeia. O Senado escrutina e, se for o caso, aprova ou então rejeita. Com a posse, volto a dizer, o cordão umbilical é definitivamente cortado. E o ministro só deve obediência, fidelidade à Constituição e às leis conformes à própria Constituição. É tudo tão simples, na minha cabeça não há problema nenhum, sabe, Caio? Se cada qual ficar no seu quadrado normativo. Sem dúvida. Bom, ministro, muito obrigada. O que a gente quer é que o senhor fique sempre aqui no nosso quadradinho da informação, no nosso mosaico da informação. É uma delícia ouvi-lo sempre, aprender com o senhor. Venha mais conversar conosco. Uma boa noite e cuide-se aí, ministro. Obrigado, a honra foi minha de participar desse programa com vocês. Obrigada, Caio, Renata e Molica também.